Eu queria, no meu tempo, de colocar uma perspectiva internacional sobre o tema do trabalho temporário e também a perspectiva do OIT, que é uma perspectiva, como vocês sabem, que nós somos uma organização tripartite, então a perspectiva dos três componentes, os empregadores, as associações dos trabalhadores e do governo, em torno desse tema. É um tema que gera muito debate dentro do OIT e fora, evidentemente, e também eu vou falar em relação da nossa Convenção 181, que o Dr. Ian já adiantou para mim, já facilitou a minha fala, de falar sobre nossa convenção. Eu só queria começar dizendo que realmente esse seminário vem num momento muito oportuno de contribuir ao debate e a compreensão do papel das agências privadas de emprego, né, isso usando a terminologia da OIT, e a necessidade, dentro desse marco de trabalho temporário, de garantir as condições de trabalho decente para os trabalhadores. A necessidade do trabalho temporário, como também tem sido ressaltado nas outras apresentações, né, é uma demanda que vem crescendo, né, cada vez mais pelos fatores da globalização, da liberalização dos mercados, a mudança tecnológica, também as mudanças na gestão e administração das empresas e a concorrência global, regional e nacional. Então, o trabalho temporário, sim, tem um papel de melhorar essa intermediação entre a demanda e a oferta no mercado de trabalho, para facilitar, né, essa colocação do trabalho conforme a necessidade e demanda do mercado de trabalho, mas é preciso garantir que esteja no marco jurídico de respeito aos direitos trabalhistas. Então, o que eu queria, assim, que aportar uma perspectiva, que são oportunidades para também desafios pela regulação do trabalho temporário. Primeiro, como tinha mencionado, o trabalho temporário contemporâneo, né, surge muito no marco, a partir da década de 80 e 90, né, do marco da transformação do mundo de trabalho. Né. Tem mais e mais essas características. No início, o trabalho temporário era mais um trabalho de curto prazo, para demanda mais pontual, né, e normalmente para necessidade de, em função de doença de um empregado, a necessidade de cumprir, né, repor esse empregado por doença, por férias, por licença maternidade e outras condições assim. Também pelas flutuações sazonais de certos setores, o próprio ciclo de negócios. Né. Agora, com o tempo, também o trabalho temporário também vem evoluindo e tem tido mais e mais uma necessidade de oferecer às agências de trabalho temporário, de oferecer um trabalho mais especializado, mão de obra especializada para cumprir uma certa função que não tem dentro da empresa, né? Ou uma certa incerteza econômica que impede que a empresa queira investir, mas vai contratando uma mão de obra temporária enquanto passa para o momento de decisão se vai investir ou não para contratar pessoas numa determinada área. Então, essa evolução vem crescendo, não apenas no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais de ter um contingente de trabalhadores temporários, para permitir essa flexibilidade, né, da demanda para mão de obra. Tem dois aspectos, o aspecto mais quantitativo e qualitativo. Não? O quantitativo de manter um corpo de trabalhadores, de empregados mais regulares e o temporário, outro corpo de trabalhadores temporários que permite essa flexibilização. Né? E o outro é qualitativo, né? Esse aspecto que eu tinha mencionado de certas funções diferentes que o trabalho temporário pode aportar.
Eu queria mencionar que também o grupo, estamos falando de agências de trabalho, né, de agências de emprego e o trabalho temporário, mas é um grupo bastante heterogêneo. Tem as grandes empresas, como o Dr. Yan tinha mencionado, Manpower, outros grupos muito grandes, mas também tem milhares de outras agências pequenas. Então, essa heterogeneidade também dificulta um pouco a parte normativa, né, de regulamentar a ação e fiscalizar a ação dessas várias agências. Também tem agências que têm nichos de mão de obra mais especializada e outros que realmente lidam com uma massa de mão de obra com mais baixa qualificação. Então, também é outro aspecto dessa heterogeneidade das agências e também do nicho em que trabalham, né? Também trabalho em setores diferentes. Eu trabalho muito no setor de serviços, realmente a demanda do setor de serviços gera a maior parte da demanda para o trabalho temporário, mas também a manufatura tem uma demanda, mas tem uma característica às vezes um pouco diferente, né, de testar um trabalhador temporário para ver se adequa à função antes de oferecer um contrato mais permanente de trabalho, ou mais regular de trabalho. Tem uma questão em torno dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, que é a questão se o trabalho temporário é voluntário ou involuntário. Se a pessoa gostaria de trabalhar ao tempo integral, mas não encontra uma oportunidade de mercado de trabalho, ou se realmente está buscando voluntariamente um trabalho temporário. Então, esse é um outro aspecto que o OIT leva em consideração. Eu encontrei uma pesquisa do Japão em que 39% dos empregados citaram o motivo pelo qual buscava trabalho temporário era a falta de outras opções no mercado de trabalho. Mas também nessa mesma pesquisa, 45% das pessoas no trabalho temporário escolheram voluntariamente de trabalhar em forma temporária pela flexibilidade que oferecia. Eu tenho esse quadro, que é um pouco só para ressaltar a relação triangular que tem entre as agências privadas de trabalho temporário, o próprio trabalhador ou trabalhadora temporário e a empresa cliente. Então, o contrato de trabalho, né, é entre a agência e o trabalhador, né, mas a própria empresa supervisiona o trabalho realizado, mas o contrato comercial é entre a agência privada e a empresa que contrata a empresa usuário. Mas o que importa aqui também é o marco regulatório, que vai garantindo sim ou não se está efetuado nas condições de trabalho decente e respeito pelas leis trabalhistas. Quais são as oportunidades? Tem oportunidades importantes que o trabalho temporário oferece. A rapidez e a flexibilidade para a empresa contratante, né? Facilita essa intermediação entre oferta e a demanda de trabalho. Isso é o lado da empresa. O lado do trabalhador e trabalhadora, né? Facilita a possibilidade de encontrar uma inserção no trabalho, no mercado de trabalho. Exige menos tempo, menos busca, menos risco, inclusive, de uma procura mais prolongada. Pode ser visto como uma porta de entrada para outras formas de trabalho. Também para os jovens pode ser visto como uma oportunidade de ganhar experiência, né? Também tem a questão de se o trabalho temporário oferece uma transição futura para um trabalho mais regular, né? Existe uma pesquisa que mostrou que na Holanda, 1 em cada 7 trabalhadores temporários eventualmente encontraram um trabalho mais regular. E essa mesma cifra para os Estados Unidos é 1 em cada 5. Então, exige sim essa transição para um trabalho mais regular para as pessoas que querem, mas por essas pesquisas, pelo menos indica que não é a maioria, mas pode ser a maioria por opção. Os desafios, como alguns países na Europa, nesses casos, colocam maneiras de restrições ou tentativas de regulamentar o trabalho temporário para justamente garantir que esteja feito em forma correta, em forma que respeita o trabalho decente e as leis trabalhistas. Então,
a Bélgica coloca certas restrições em termos do uso de trabalho temporário, em certos casos, né? Quando temporariamente repondo empregados permanentes ou em épocas de alto fluxo e de demanda, né? Como tinha mencionado, ligado com o ciclo econômico, com demandas excepcionais ou até por eventos artísticos, reconhecendo que esses são eventos especiais. São sinais de uma preocupação dos governos de impor certas condições, né, para o uso de trabalho temporário, no sentido de promover e garantir o trabalho decente. E nos casos da Holanda, França, Inglaterra, os Estados Unidos, estão também incentivando uma comunicação entre as agências públicas e privadas de emprego, que faz sentido, e isso está de acordo com a Convenção 181 da OIT. Também o Pacto Global da OIT, que foi aprovado em junho, na Conferência de junho de 2009, depois da crise, também fala a respeito da necessidade de garantir os direitos trabalhistas também para os empregados temporários. Então, eu vou mencionar rapidamente, como tinha mencionado já, a Convenção 181, que é a Convenção das Agências Privadas de Emprego de 1997, mas entrou em força somente em 2000, desde maio de 2000. Como o Dr. Yang tinha mencionado, tem 29 ratificações até agora, né? Agora, se compara com a Convenção 96, né, da Convenção de Agências de Emprego, que cobra uma tarifa, que cobra a tarifa do empregado para os seus serviços, que tem mais ratificações. Mas houve uma preocupação na elaboração de Convenção 181, que isso foi um avanço em cima da Convenção 96. Então, já, apesar do fato que tem mais ratificações, tem alguns países que já denunciaram a Convenção 96 a favor de 181. Então, apesar de ter menos ratificações, é um instrumento, é um marco normativo mais favorecido e mais atualizado. Então, nós temos efetuado vários esforços no OIT para promover mais debate e mais conhecimento e conscientização em relação dos elementos da Convenção 181, né, que a gente vê como um aspecto normativo mais forte e mais adequado para proteger e regulamentar o trabalho temporário. Eu ressaltei alguns pontos em torno da Convenção 181 que são princípios que, quando for ratificado pelos países, são princípios que venham reforçar o trabalho decente para o trabalho temporário. Esse ponto, né, que é interessante tanto para a empresa quanto para os trabalhadores, de conciliar melhor, em forma mais ágil e mais flexível, a oferta e a demanda no mercado de trabalho. Também é uma forma, seguindo esses princípios, de facilitar a inserção no mercado de trabalho para os desempregados e também para os trabalhadores vulneráveis, os trabalhadores que têm mais dificuldade de encontrar um emprego no mercado de trabalho. Então, o trabalho temporário é visto como uma boa oportunidade, especialmente para os que têm mais dificuldade de encontrar uma inserção no mercado de trabalho, né? Também como para os jovens, o trabalho temporário muitas vezes vem a ser uma oportunidade de primeiro emprego para os jovens, né? Para aprender como é que é um emprego, para se adequar às demandas do mercado de trabalho. E também tem um olhar muito especial para a vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes. Então, tem algumas cláusulas que dizem respeito também da defesa de trabalho decente para os migrantes e outros grupos mais vulneráveis. E só para fechar,
Eu coloquei algumas referências de interesse porque é um tema que vem surgindo muito debate. Eu menciono a Convenção 181, mas mesmo esse ano, em março, realizamos uma reunião de peritos sobre as formas não convencionais de emprego, que tem um documento preparado para o debate e também um documento resumo do debate que pode interessar vocês, porque trata de várias formas irregulares de trabalho, mas também trata de muito interesse o trabalho temporário e como regulamentar. Além de outros fórum de 2011 e uma oficina em 2009 que era para gerar debate e conhecimento da Convenção 181. E tem muitas colocações, especialmente o resumo do debate, que permite vocês entenderem melhor qual é a posição dos governos, das associações de empregadores e associações dos trabalhadores que se compõem o OIT e que se preocupam muito nessa questão da importância do trabalho temporário, seu papel, que é de importância, mas também a necessidade de regulamentar o trabalho temporário em forma de preservar e promover o trabalho decente. Muito obrigada.